Tem mais uma webinar lá do Grupo Lama, do nosso Laboratório de Máquinas e Mecanização Agrícola, certo? O assunto de hoje é um assunto bastante importante, bastante interessante, que está bastante em alta, tá? Certo? Que eu venho trabalhando aí pesadamente aí com meus alunos, tanto de pós-graduação quanto de graduação, certo? Que é nesse ambiente de sensoramento remoto, né? Que aí a gente coletar algumas informações da lavoura aí sem o contato físico. E nessa live de hoje, né, com os meus orientandos, Samira, né, minha orientanda de doutorado, e o meu orientando Marcelo, de mestrado, a gente vai trazer aí algumas plataformas, algumas informações de como a gente pode utilizar o sensoramento remoto na agricultura, certo? Lembrando que a gente vai expor aí as apresentações, né? E se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, né, ligado ao sensoramento remoto, né, a gente também tem uma página no YouTube, certo? Eu tenho lá uma página que eu compartilho algumas informações voltadas mais para drones na agricultura, né? Chama Drones IAP, com o professor Cristiano Zerbato. Lá a gente expõe algumas informações mais focadas para a utilização de drones na agricultura, certo? E uma informação aí, até em primeira mão, é que até o final desse mês, final de maio, começo de junho, vamos soltar também aí um treinamento online, né, que a gente vai soltar aí focado na utilização de mapeamento aéreo via drones na agricultura, né, desde a parte de configuração do equipamento, atualizações, toda a parte de controle de voo, né, toda a parte de mapeamento aéreo e processamento das imagens até gerar um índice de vegetação, uma decisão agronômica, tá? Tá em edição os vídeos, até o final aí, nas minhas redes sociais, Instagram, LinkedIn, e no próprio YouTube a gente vai divulgar para vocês, tá certo? Bom, pessoal, 7h04, vamos começar com a apresentação, tá? Meus alunos, Marcelo e Samira, eles vão fazer a própria apresentação, então, né, de antemão agradeço a disponibilidade deles para estar aqui expondo, né, o conhecimento, certo? Eu acho que é bastante importante a gente levar conhecimento, não deixar somente dentro da universidade, sim expor esse conhecimento chegar no local que tem que chegar, que para vocês, para os produtores, agrônomos, técnicos agrícolas, todo mundo ligado aí no agro, tá? Para a gente evoluir. A gente sabe que o Brasil é um grande potencial agrícola, né? A gente sabe que a agricultura é o que segura o PIB brasileiro, né? Principalmente nesses tempos difíceis que a gente está passando, tá? E quanto mais informações a gente tiver, informações de qualidade, melhor para todo mundo, tá certo? Então, vou passar a palavra, né, primeiramente, para minha aluna de doutorado, a Samira, tá? Para ela fazer a sua apresentação e, posteriormente, a apresentação dela, eu passo a palavra para o Marcelo e, no final, a gente vem com as perguntas, tá? Vamos fazer esse bate-papo, tá certo? Então, é com você, Samira, passo a palavra para você. Boa noite a todos, boa noite, professor. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando. Para fazer uma apresentação, eu sou engenheira agrônoma, sou formada na Universidade Federal do Espírito Santo, tá? E fiz o meu mestrado em engenharia agrícola na Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, eu estou cursando meu segundo ano de doutorado aqui no programa de pós-graduação em produção vegetal do Lama, sob a orientação do professor Cristiano Zerbato. Tá? Eu vou dar início à minha apresentação, que vou compartilhar a tela, só um segundo. Tá ok? Vou para vocês. Oi? Pode ir? Então, dando início à nossa apresentação, a gente vai falar um pouco sobre plataformas de sensoriamento remoto em agricultura de precisão. Tá? Eu acho que é importantíssimo a gente pegar a parte bem teórica do sensoriamento para explicar como é que é o funcionamento, tá? Para a gente entender todas as etapas
que ocorrem. Então, vamos numa definição, inicialmente. O sensoriamento remoto é uma ciência que permite obter informações de um alvo sem que haja contato direto entre o alvo e o sensor. E são inúmeras as aplicações que têm aí mapas de produtividade, estimativa de biomassa, estimativa de produtividade, mapa de etapas fenológicas da cultura, entre outras inúmeras aplicações. O que rege o sensoriamento remoto, né, o que é básico para que haja, né, o sensoriamento remoto, é a radiação eletromagnética. E existem radiações em diferentes comprimentos de onda. Aí o conjunto desses comprimentos de ondas formam o espectro eletromagnético. Aqui tem o espectro, com os raios gama, né, que são raios de comprimento de elementos radioativos, os raios X, muito utilizados em hospitais e tudo mais, raios ultravioletas, e depois a gente entra na faixa do visível, que é a única faixa do espectro que é perceptível ao olho nu. Seguido aí do infravermelho, né, comprimento de infravermelho, e os raios gamas, e os raios de rádio, né. E o que é mais interessante, né, para a gente no sensoriamento remoto, que a gente vai abordar aqui nessa palestra, é a parte de visível e do infravermelho. Então, inicialmente, a gente tem que entender como é que essa radiação, ela atua sobre um alvo. Então, eu estou demonstrando aqui com a vegetação, que é o nosso principal objeto de estudo. Então, a radiação, quando ela incide sobre um alvo, ela pode ser absorvida, ela pode ser refletida, ou então ela pode sofrer transmitância, que é simplesmente ultrapassar o alvo. E o que vai ditar como é que cada comprimento de onda vai se comportar diante de um alvo, são suas características e sua estrutura. Então, avaliando a questão do tecido vegetal, né, que é o nosso principal objeto de estudo. Focando principalmente aqui na parte do infravermelho próximo. Ele está diretamente relacionado com a estrutura celular da planta. Então, quando a gente tem qualquer problema na estrutura que mude a questão de densidade das paredes, que mude o arranjo das células, pode influenciar, né, nessa questão do infravermelho próximo. De maneira geral, as plantas, elas têm uma alta reflexão no infravermelho próximo. Avaliando agora os comprimentos de onda do visível, né, a gente vai mais entrar na estrutura aqui do mesófilo palissático, que são onde estão as células que apresentam a maior concentração de cloroplastos. Lá nos cloroplastos, né, tem os pigmentos foliares, que são os carotenoides, as xantofilas e as clorofilas, né? E esses pigmentos, eles são responsáveis pela alta absorção de radiação no comprimento do azul e do vermelho, né? Sendo que a clorofila, que está em maior quantidade, é ela apenas que absorve o vermelho. Então, dando uma resumida, as plantas, de maneira geral, a vegetação, ela apresenta baixa reflectância no vermelho e no azul, que ela reflete muito nesses comprimentos de onda, e como ela não utiliza o verde para fazer esses processos bioquímicos, ela reflete muito esse verde, e é por isso que a gente enxerga a planta dessa forma. Então, quando a gente tem aí uma planta entrando em estado de senescência, né, ela tende a ficar amarelada, marronzada, e isso acontece porque há uma redução na atividade fotossintética, né, reduz, então, a absorção de vermelho, e a planta tende a refletir mais vermelho juntamente ao verde. Então, é por isso que a gente enxerga a planta mais amarronzada. Existem classificações para os sensores, né, e cada um, né, quanto à emissão da radiação. Né? Existem os sensores passivos e os ativos. Os sensores passivos são aqueles que necessitam da radiação solar para funcionar. Então, por exemplo, o Sol, ele emite radiação, ele incide sobre a vegetação, e o que é refletido é captado pelos sensores. Então, a gente tem como exemplo aí os satélites, né, câmeras de drone também tem esse funcionamento, e o outro lado a gente tem os sensores ativos, né, como, por exemplo, o Green Seeker e o Optics, que são sensores terrestres.
eles funcionam emitindo a sua própria radiação em diferentes comprimentos de onda e captam a reflexão a partir do alvo desses comprimentos de onda. Então, entrando na parte das plataformas que estão disponíveis, existem 3 níveis de plataformas de sensoriamento remoto. A primeira delas que eu vou abordar aqui são as plataformas terrestres. Tá? Eles são sensores, né, manuais, ou eles podem ser acoplados a tratores. Aí eles têm que estar a uma distância do dossel vegetativo de 60 a 70 centímetros. Tá? Eles são muito utilizados aí para aplicação a taxa de nitrogênio variada e estimativa de parâmetros biofísicos da cultura. Por que ele é importante, né? Ele consegue uma maior precisão do alvo por estar mais próximo a ele, né? Então, a gente consegue essa precisão. Outro ponto que é importante a gente falar em questão de teoria e entender essa questão do nitrogênio, né? Por que esses sensores são utilizados para aplicação de nitrogênio a taxa variada? Quando eu expliquei como é que é o funcionamento, né, da absorção do vermelho, essa parte, o nitrogênio, 70% do nitrogênio na folha estão participando da síntese ou da estrutura da clorofila. Tá? Então, por isso que ao utilizar as bandas do vermelho e do infravermelho, a gente consegue identificar essa quantidade de nitrogênio que tem na planta. Tá? Aqui no Lama, a gente tem trabalhado bastante com os sensores, né, o Green Seeker e o Optrix, que são sensores que dão aí índice de vegetação, e a gente tem utilizado bastante, né, nas culturas da soja, do amendoim, inclusive a gente utilizou nessa última safra para tentar identificar variações de vigor em aplicações de produto, um produto orgânico, e também utilizando diferentes preparos de solo. Tá? Além disso, a gente também está com uma parceria aí com a Embrapa para tentar estimar a partir destes sensores e dados meteorológicos parâmetros biofísicos na pastagem. Tá? A outra plataforma que eu não vou entrar em detalhes é a plataforma aérea, né, que aí inclui os aviões, helicópteros, drones, que é o que mais o Marcelo vai falar. Entrando nas plataformas orbitais, a gente tem, né, que as plataformas orbitais basicamente são satélites, que são corpos que gravitam em torno de um astro, que no caso aqui é o planeta Terra, tá? E existem diferentes finalidades, né? A gente tem satélites militares, satélites meteorológicos, e o nosso de interesse é de natureza terrestre, para avaliar o que está acontecendo na superfície terrestre. Tá? Então, eu vou abordar 4 principais, que são os que têm acesso gratuito, né, que são os mais utilizados aí entre os agrônomos para esse tipo de estudo. Tá? O Landsat, ele foi um que deu início, um programa de satélites que deu início a isso. Ele foi lançado em 1972, a primeira série dele, né, e depois disso já foram 7 séries, né, estando hoje no 8º, que está em órbita desde 2013. Nesse Landsat, que é norte-americano, tem a previsão de ser lançado o 9 em 2021. O Sentinel, ele foi obtido a partir de uma missão europeia, né, de um conjunto europeu. Então, ele já foram 5 missões. Entretanto, apenas uma dessas é destinada ao mapeamento terrestre, que é o Sentinel-2, que a gente vai abordar. Nesse caso, essa missão ela é formada por uma constelação de 2 satélites. Tá? O CIBERS, ele é muito importante, eu acho que para a gente, pelo fato dele ser obtido a partir de uma parceria entre governo brasileiro e chinês. Então, o INPE teve um trabalho muito forte em cima do lançamento do CIBERS. Inclusive, foram lançados 6 satélites nessa linha, e o último foi lançado em dezembro do ano passado. Esse satélite, ele é composto aí por 3 câmeras que estão acopladas a ele, e 2 dessas câmeras foram construídas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Tá? E, por último, é o MODIS, que também é um satélite norte-americano. Ele também está a bordo de 2 satélites,
a missão MODIS, né, ele está a bordo de 2 satélites, que é o Terra e o Aqua, e ele tem como grande vantagem ter uma capacidade de mapear áreas muito mais extensas do que os demais. Tá? Existem outras modalidades de satélites, que são aqueles que são pagos, né, que tem uma resolução espacial que eu vou explicar mais à frente, muito melhor. Entretanto, não são muito utilizados por esse probleminha de ser acesso fechado. Tá? Então, vamos dar início à questão das características. O que diferencia esses sensores um do outro são suas características, né? E nesse caso aqui, essas características são abordadas como resoluções. Tá? Então, a gente tem 4 tipos de resoluções, tá? Sendo a primeira delas a resolução radiométrica. O que consiste isso, né? A resolução radiométrica, quando o sensor ele capta a informação de reflectância do alvo, como eu mostrei lá na imagem, quando ele capta essa informação, ele transforma isso em números digitais. Tá? E quando, você pode ver isso, ficou meio deslocado aqui, mas quando você baixa uma imagem de satélite, ou drone mesmo, ele não vai estar em escala de reflectância, que é de 0 a 1, ele vai estar de 0 a 256, a 4094, que são os números digitais. Tá? Então, e isso está associado ao número de bits de cada imagem. E como que a gente chega aos tons de cinza? Tá? Então, os tons de cinza são calculados a partir de 2 elevado ao número de bits. Tá? Então, diferenciando aqui os satélites que a gente está falando, o Landsat 5, vou focar nele, porque ele foi um dos mais promissores da série Landsat. Ele ficou em órbita por mais de 20 anos, tá? Então ele permite estudos temporais e com isso é muito importante a nível de estudo da agricultura. Tá? Então o Landsat 5, ele tinha uma menor quantidade de níveis de cinza, porque ele tinha 8 bits. O Landsat 8 tem 16 bits, Sentinel e MODIS 12 bits, e o CIBERS, um dos sensores das câmeras dele tem 8 bits, e os demais tem 10 bits. Tá? Então, só para reafirmar essa questão de números de tons de cinza, quanto maior o número de tons de cinza, maiores são as classes que a gente consegue enxergar na imagem. Por exemplo, se tivesse somente 2 bits, a gente enxergaria somente 4 classes. Tá? Então, é importante que um número maior de bits da imagem. Passando para a próxima resolução, a gente tem a resolução espectral, e ela está associada à largura das bandas espectrais e posicionamento ao longo do espectro. Tá? Nesse contexto, entram algumas denominações que provavelmente vocês já ouviram, que são essas questões de sensores RGB, sensores multiespectrais e sensores hiperespectrais. Tá? É muito utilizado principalmente nessa questão do drone. Os sensores RGB são aqueles que captam somente as bandas do visível, né? O verde, o azul e o vermelho. Aí, quando a gente entra em sensores multiespectrais, são aqueles que pegam uma faixa maior do espectro eletromagnético, incluindo aí o infravermelho próximo e o infravermelho médio. Entretanto, eles se diferenciam pelo tamanho da banda. No multiespectral, as bandas são mais largas, então a gente tem um menor número de bandas. A exemplo desse Landsat aqui, o Landsat TM7, você pode ver que as bandas são mais largas. Quando a gente entra em hiperespectral, as bandas elas são bem mais estreitas e elas têm unidades ou dezenas de nanômetros. Então, sensores hiperespectrais geralmente têm mais de 100 bandas, e o que a gente está trabalhando aqui, nenhum deles é hiperespectral. Todos que a gente está trabalhando são sensores multiespectrais. Tá? O Landsat 5, que eu comentei, ele tem 7 bandas, que é o que está demonstrado na imagem, e o MODIS tem 36 bandas. Apesar desse alto número de bandas, ele continua sendo um sensor multiespectral. Tá? O Landsat 8, ele é composto por 11 bandas, sendo que 2 delas são de temperatura. Tá? Então, o Landsat 8 ele tem 2 sensores, um é o OLE e o outro é o TIRS, tá? e são 11 bandas no total. O Sentinel, ele também é composto de 13 bandas espectrais, e o CIBERS,
que tem 3 sensores, são 13 bandas, sendo que as principais bandas se repetem, são R, G e B, e Ni em cada uma delas. O que muda são as resoluções de cada uma dessas bandas, de cada um desses sensores. Tá? Resolução temporal. Resolução temporal está relacionada ao período de revisita do satélite em um determinado ponto. Então, se o satélite passa num ponto hoje, daqui a quanto tempo esse satélite vai passar nesse mesmo ponto? Tá? Então, a gente tem aqui, na série Landsat, essa resolução temporal é na faixa de 16 dias. O Sentinel, como ele é formado por uma constelação de 2 satélites, essa resolução é de 5 dias, cada um deles tem uma resolução de 10 dias, mas os 2 é 5 dias. O MODIS, ele passa no mesmo ponto a cada 1 ou 2 dias, e o CIBERS, 31 e 5 dias de resolução, variando de acordo com o sensor. Por último, a resolução espacial, que eu acho que é a mais visada, tá? Essa imagem aqui não é de nenhum desses satélites que eu estou explicando, é só para vocês entenderem como é que funciona isso de resolução espacial. Tá? Então, está relacionado à capacidade de descrever as características geométricas dos alvos contidos nas imagens. Tá? Então, quando a gente tem, por exemplo, é representativo, viu, gente? Quando a gente tem uma imagem de MODIS, né, o MODIS tem uma resolução espacial de 250 metros. O que acontece, então? Em uma área de 62.500 metros quadrados, tudo que tem naquela área, né, tira a média da reflectância e dá apenas um valor. Então, tem uma mistura espectral muito grande, porque você tem alvo, diferentes culturas, você tem solo, tem vegetação, tá? Então tem que avaliar muito bem qual é a aplicação para ver qual o satélite que será aplicado. Tá? Avaliando um Landsat, o Landsat ele tem uma resolução espacial de 30 metros. Então, a cada 900 metros quadrados, né, todas as informações de reflectância que tem dentro desses 900 metros quadrados serão convertidos em um valor de reflectância. Então, é uma área relativamente grande, né? Dependendo do que você quer avaliar. Tá? O Sentinel-2, ele tem uma resolução um pouco melhor nas bandas que a gente costuma utilizar aí, que é a RGB e o NIR. Ela tem 10 metros de resolução, então a cada 100 metros quadrados é uma informação de pixel, mas ela também tem bandas com 60 e 20 metros. Já o CIBERS, ele tem resoluções espaciais de 55, 16 e de 8 metros. Tá? Aqui é só para vocês conseguirem diferenciar 2 satélites, né? Eu vou focar, essa aqui é uma imagem de Sentinel-2, aí eu vou destacar, ela tem uma resolução de 10 metros, destacar uma área que está mais fácil de enxergar as delimitações da área, né, que parece que será agricultura aí. Quando a gente joga a imagem Landsat 8 por cima, a gente consegue perceber facilmente que fica mais borrado e que a gente tem uma dificuldade um pouco maior para enxergar. Tá? Então, a resolução espacial está associada a isso, né, essa questão do detalhamento na imagem. Tá? E aí fica a pergunta, com base nessas características, de qual satélite é melhor para a utilização. Tá? Então, depende da finalidade do seu trabalho. Tá? Então, se você quer avaliar uma área que é pequena, que é menor, que você precisa de um período de revisita mais constante, é mais interessante usar o Sentinel-2. Mas quando a gente passa para áreas maiores, como, por exemplo, mapear a nível de município, a nível de estado, o Landsat 8 e até mesmo o MODIS podem ser mais interessantes. Então, tem que avaliar caso a caso qual o satélite que será utilizado. Partindo, então, para a parte de aquisição de imagens, depois de a gente entrar em processamento, existem 3 sites que são os que eu, pelo menos, conheço, que são os mais utilizados para a aquisição dessas imagens, né? No CIBERS, mais no INPE, só no INPE que você consegue o acesso, mas os demais satélites que eu falei, você consegue acessar no site da USGS, americano, no site da Copérnicos e no site do INPE. Tá?
Depois que as imagens são baixadas, a primeira coisa que deve ser feita é a parte da calibração, que é um pré-processamento, tá? Explicando o porquê disso, né? Quando essas imagens, foi o que eu falei na parte de radiação, de resolução radiométrica. Quando a radiação, ela é captada pelo sensor, existem detectores nesse sensor, e cada detector vai pegar um comprimento de onda. Tá? E ele vai transformar isso em escalas diferentes. Então, por exemplo, a reflectância que era, por exemplo, de 10% no vermelho, quando for convertida para número digital, vai ser 20. Quando, por exemplo, se for 10% na banda do azul, quando o detector for fazer essa modificação, vai ser, por exemplo, 30. Então, estão em escalas diferentes. Né? E para realizar alguns trabalhos, como estudo de reflectância, de índices de vegetação principalmente, a gente precisa converter essas imagens, que estão inicialmente em números digitais, para dados de reflectância, tá? E isso vale para imagens de drone, imagens de satélite, tá? E como que a gente faz isso? Existem uma série de equações que, por conta do tempo, não dá para apresentar, mas são várias as equações, tá? E que levam em consideração dados do dia da aquisição, do sensor e etc. Todas essas informações, elas vêm quando você baixa a imagem. Tá? Então, vem um arquivo metadado, tá? E você precisa dos dados de azimuth, dados de reflectância máxima e mínima, né, distância Terra-Sol, entre outras informações que você encontra nesse metadado. Outra calibração que é fundamental nessas imagens orbitais é a questão da correção atmosférica. Existem diferentes métodos, mas o que mais é utilizado é esse DOS, que é a correção atmosférica pelo pixel escuro. Tá? Para quem usa QGIS ou pretende iniciar trabalhando com isso, o QGIS ele disponibiliza um plugin que facilita muito esse pré-processamento. Você entra aqui com as imagens, você vai tomar esse plugin, você entra com as imagens e com o seu metadado, tá? E ela já faz essa calibração, essa correção radiométrica e a calibração atmosférica, já te dando as imagens com valor de reflectância. Tá? Com as imagens processadas já em valores de reflectância, pode passar para o próximo passo, que é o que a gente mais tem ouvido falar, que são os índices de vegetação. Basicamente, índices de vegetação combinam informações de duas ou mais regiões do espectro eletromagnético. Tá? Eu acho que o índice que é mais comentado aí é o NDVI, que é o índice de vegetação da diferença normalizada. Ele aborda aí as bandas do infravermelho próximo, que é a NIR, e do vermelho, que é a RED. Aí, por que são essas bandas? É por conta daquela explicação que eu dei lá no início, de como que a radiação, ela age sobre o alvo, tá? Sobre a vegetação. Então, o NIR, em plantas, o NIR ele é alto, e o RED, por conta da absorção lá pela clorofila, ele é muito baixo, a reflectância. Tá? Então, aqui a gente tem, com base nessa equação, a gente tem alguns mapas temporais de NDVI de uma área com cafezal. Tá? E a gente pode ver que a gente consegue captar variações no vigor, no período, né, porque o período é muito influenciado aí pelas condições climáticas, então a gente consegue pegar essas variações na planta a partir desses índices de vegetação. Isso aí é um ano de safra de café arábica, tá? Mas é importante a gente entender como que esse NDVI vai se comportar em vegetação, em solo, para quando a gente tiver com as informações, a gente saber interpretar isso corretamente. Tá? Então, solos, eu já expliquei a vegetação. Como a vegetação tem um NIR alto e um RED baixo, a gente tem aí NDVI para vegetação que fica em torno do 0,8, 0,7, 0,9, 0,8, 0,9. Tá? Quando a gente entra em solos, os solos, a gente enxerga ele vermelho, né? Se a gente enxerga vermelho é porque ele está refletindo muito vermelho.
Então, com isso, a gente tem, a partir dessa equação, solos com um NDVI baixo, então, assim, pode ser negativo, 0, 0,1. Então, é bom saber essas condições para interpretar as imagens. Outros índices que são muito comentados aí é o SAV. O SAV, ele é um índice ajustado ao solo, então, em áreas que tem aí uma grande quantidade de solo, principalmente em entrelinhas, né, da cultura, é importante a gente testar esse índice de vegetação, o SAV. Ele também é baseado nas comprimentos de onda do infravermelho próximo e do vermelho, porém, ele leva em consideração o coeficiente de correção do solo. Outro índice é o EVI, que é o índice de vegetação melhorado. Ele, além dessas duas bandas, ele leva em consideração também a banda do azul. Tá? Uma questão que é muito comentada e nessa questão do NDVI é o ponto de saturação. Né? Quando a gente tem culturas que apresentam alto índice de área foliar, o NDV ele tende a saturar. Isso é um problema, já que a gente não consegue, a partir disso, pegar as variações no vigor, seja decorrente de um estresse hídrico, de um estresse por ataque de patógenos. Como eu comentei lá no início dos sensores terrestres, a gente também está trabalhando com as imagens orbitais na cultura do amendoim. Essa aqui é uma imagem de Planet, tá? Eu não entrei em detalhes sobre essas imagens, porque elas não são de acesso gratuito, mas é bom para vocês verem que elas existem imagens com uma resolução um pouco melhor. Né? Aqui é um sistema de amendoim, tá? Com meiose com cana e amendoim. Tá? Então, você pode ver que a cana, são essas faixas mais claras no triângulo, né? Elas têm um NDVI um pouco menor em relação ao amendoim, por conta exatamente da área foliar. O amendoim tem uma área foliar muito maior. Então, eles são essa faixa mais escura que tem o NDVI maior. Tá? Focando nessa parte que tem uma faixa, tem esse ciclo e uma faixa que está mais claro, a gente consegue identificar aí problemas de germinação, problemas de desenvolvimento das plantas, tá? Decorrentes aí no caso foi por conta do produto, que são perceptíveis na imagem, porque o NDVI foi muito baixo nessas áreas. Aqui é só para vocês entenderem as aplicações do NDVI. A gente consegue, como eu disse, dos sensores terrestres, a gente consegue estimar parâmetros biofísicos da cultura a partir desses índices de vegetação. Não somente o NDVI, diversos índices. Eu estou mostrando o NDVI porque no meu mestrado, um dos trabalhos foi avaliar a maturação do cafeiro arábica, né, e compará-los com essa parte de NDVI. A gente tem aqui, à esquerda, a gente tem imagens de drone, né, de 5 datas, e à direita foi uma imagem sentinel de 3 datas. É perceptível que a resolução espacial delas é muito diferente. Em imagens de drones, a gente consegue atingir resoluções aí de 2,5 centímetros. Então, a gente consegue visualizar muito bem o que é copa da árvore e o que é solo. No sentinel, a gente já não consegue identificar essas variações. Então, a gente tem uma mistura espectral entre solo, entre café, entre eucalipto, que tinha na área também. Tá? Mas é só para vocês verem que é possível relacionar esses parâmetros com parâmetros da cultura com índices de vegetação. Tá? Aqui, esse é o SATVEG, é só para continuar nessa linha de índice de vegetação, é um site que eu acho que é muito interessante para quem está entrando nessa área e para quem já é da área. Ele é um site que foi construído pela Embrapa, tá? E ele leva em consideração imagens do satélite MODIS, que tem 250 metros de resolução. Aí, o que consiste ele? Você clica, né, em qualquer área do mapa no Brasil, e aí ele dá um histórico de índice de vegetação de 20 anos. Então, como você já entendeu como é que funciona o NDVI da vegetação e do solo, você consegue ver quando que tinha
cultura em campo, quando que a lavoura estava em campo, e quando que o solo estava exposto. Então, você consegue ver aí quando que teve safra, anos que tiveram safra, safrinha, tá? Então, eu considero esse um site muito interessante para a gente analisar. Tá? Só para dar continuidade, a gente vai dar uma olhada agora em outras aplicações do sensoriamento remoto, além dessa parte de índice de vegetação. Tá? Os satélites, eles são muito utilizados para mapeamento de uso e ocupação da terra. Tá? Então, a gente consegue mapear cultivos agrícolas, tá? Então, e em cima disso, criar gestão, criar medidas a nível de governo, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um mapa do Espírito Santo, e todas essas áreas que estão em vermelho são cultivos agrícolas no estado. Tá? Extraindo somente as informações de café, a gente pode ver que nesse mapa aqui, a gente tem todas as áreas cultivadas com café no estado do Espírito Santo, tá? E a gente consegue classificar isso quanto ao tamanho das lavouras, né? A gente pode ver aí que as amarelas são as que têm até 400 hectares. Saindo um pouco da linha da agricultura de precisão, indo para a parte florestal, da agricultura, né? Indo para a parte florestal, esse estudo foi realizado com fragmentos florestais, mas ele é facilmente replicado para análise de expansão da cultura, por exemplo, da soja, do milho e de outras culturas, tá? Só estou dando um exemplo desse que foi realizado com fragmentação florestal em Cachoeiro de Itapemirim. Tá? Inicialmente, a gente tem uma imagem aqui de 1999, que passou por uma classificação, um mapeamento dos fragmentos florestais, e a gente conseguiu perceber que 13,78% do território se encontrava com fragmentos florestais. Tá? Com o passar dos anos, em 2014, foi realizado, com as imagens de 2014, né, do Landsat 8, a anterior foi o Landsat 5, eu falei dos estudos temporais. Na imagem do Landsat 8, foi realizado novamente esse mapeamento e identificou-se que 14,40% do território nacional apresentava fragmentos florestais. Tá? Estudo esse é importante, que a gente consegue fazer análise aí da parte de regeneração e desmatamento, tá? Inclusive, existem vários trabalhos que pegam essa parte de verificar desmatamento, né? O INPE, inclusive, faz esses trabalhos, tá? E consiste nisso, né? E a gente consegue aplicar essa ferramenta também na parte de agricultura. Tá? Pessoal, a minha apresentação, a gente tem que ser um pouco sucinto por conta do tempo, tá? Mas uma breve apresentação do que é o sensoriamento remoto. E se vocês tiverem qualquer dúvida que eu possa tirar, eu estou disponível aí para perguntas e também, se precisarem, mandar e-mail. Deixa eu tirar essa apresentação. Oi, Samir. Obrigado pela apresentação, tá? Bastante interessante. Acho que o futuro, na verdade, está na parte de satélite, né? A gente está aí vivendo o ambiente dos drones, né? A gente sabe que a questão do satélite é muito importante, principalmente para a questão de a gente saber o histórico da área, né? Se a gente não tem nenhuma área, ou que a gente vai comprar, ou que a gente for arrendar, né? A gente sabe que, pelas imagens de satélite, a gente tem muita informação disponível, certo? E para continuar, né, as perguntas eu estou recebendo aqui, vou perguntá-los após as apresentações. Vou passar a palavra, então, para o mestrando Marcelo, tá? Vai falar um pouquinho aí da tecnologia aí dos drones, né, Marcelo? Então, passo a palavra aí para você. Fica à disposição. Pronto, boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Comigo está tudo ótimo. Como o professor Cristiano falou, eu vou estar abordando agora algum tema relacionado
a utilização dos drones na agricultura, como é o comportamento desse tipo de plataforma para a obtenção dessas informações. Quando a gente fala em drones na agricultura, a gente entra para um contexto de agricultura de precisão, é um contexto que está interligado com a agricultura digital e a agricultura 4.0, certo? Então, antes de a gente iniciar de fato essa nossa discussão aqui, eu gostaria de fazer uma breve apresentação sobre mim, né? Então, eu sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Universidade Federal de Alagoas, campus de Arapiraca. No período de graduação, fiz parte do grupo chamado Grupo Irriga, um grupo que desenvolve pesquisas voltadas para a área de irrigação. Atualmente, faço parte do programa de pós-graduação da Unesp Jaboticabal, no qual estou cursando mestrado em agronomia e produção vegetal. Faço parte do Laboratório de Máquinas e Mecanização Agrícola, o qual venho desenvolvendo minhas pesquisas mais focada na parte de agricultura de precisão. E já que a gente falou da parte de agricultura de precisão, é um pré-requisito para que a gente entre, de fato, na parte de drones, né? Então, para que a gente tenha esse entendimento, né, dos drones, a gente tem que entender qual é a função dele na agricultura de precisão. E, assim, a gente tem que entender o que é a agricultura de precisão, o que ela traz de contribuição para o produtor, quais são os resultados que ela obtém da lavoura e, com isso, gera uma tomada de decisão mais assertiva. Para poder definir a agricultura de precisão, a gente consegue fazer isso com apenas duas palavras. Primeiramente, o gerenciamento seria uma maneira de organizar, de planejar e executar as atividades que facilitam todo o processo, né, todo esse trabalho que você tem. Uma segunda palavra seria as variabilidades, seriam as características, particularidades e estado ou qualidade do que é variável. Então, gerenciar as variabilidades, isso define a agricultura de precisão, né? Então, a gente tem uma definição que é baseada no seguinte: a agricultura de precisão é um sistema de produção capaz de promover informações úteis à tomada de decisão com base nas operações de manejo e otimizando o gerenciamento, né, das áreas em atividades agronômicas baseada no princípio da variabilidade. Então, a agricultura de precisão é isso, é tornar um cultivo mais eficiente, buscar informações mais aprofundadas da sua lavoura, para com isso você ter uma tomada de decisão mais assertiva, você conseguir fazer um controle considerando as diferenças que tem na sua lavoura, que tem na sua área como um todo, né? E quando a gente fala de agricultura de precisão, ultimamente o drone, como é um assunto como é um tema que vem sido comentado frequentemente, é o primeiro assunto que vem na nossa mente, né? Mas a gente tem que saber diferenciar um pouco. Na verdade, o drone, ele é uma ferramenta digital, ele faz parte de um contexto de agricultura digital. Agricultura digital são as tecnologias que vão influenciar, sim, na agricultura de precisão. Mas a agricultura de precisão em si, ela não depende das tecnologias para existir, para trazer resultados eficientes. Muitos agricultores, muitos produtores, já utilizam a prática da agricultura de precisão em suas lavouras, mas não têm esse conhecimento. Mas como assim? Como assim ele tem a agricultura de precisão, ele utiliza dessa prática e ele não conhece? Então, a partir do momento que você faz análise de solo na sua área e você faz uma adubação diferenciada em parte dessa área, você divide a sua área em glebas e faz um controle diferente, isso é agricultura de precisão. Você está fazendo tratamentos na sua área em pontos localizados, você está considerando as diferenças que tem na sua lavoura. Então, isso é agricultura de precisão. E qual seria a função das tecnologias, qual seria a função de um drone para a agricultura de precisão? Então, quando as tecnologias entram nesse contexto, é justamente para facilitar a obtenção dessas informações, é tornar mais ágil e precisa a obtenção desses dados. E com isso, no momento de tomada de decisão, que é o momento mais importante, você tem dados mais precisos que vão auxiliar muito, vão auxiliar bastante nesse processo, tá bem? Então, agora, a partir desse momento, a gente já pode entrar no contexto de drones, qual a sua funcionalidade, o que ele traz de benefício para a agricultura de precisão, né? Então, já que a gente falou em drones, só para ressaltar, eu trago aqui algumas informações da quantidade de drones que tem no Brasil. Então, esses gráficos, ele é relacionado à quantidade de drones registrados.
Então, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, ela tem uma plataforma onde quem tem um drone tem que fazer o cadastro dessa aeronave. Lógico, nem todo mundo faz, né, mas é obrigatório para que você tenha a sua aeronave cadastrada. Então, a gente vê um avanço no ano de 2017, a quantidade de drones, que é essa barra amarela, aproximadamente 30 mil drones cadastrados. E quando a gente parte para o ano de 2019, né, já tem aproximadamente 80 mil drones cadastrados. Então, a quantidade de drones no país vem aumentando muito, né? No mês de janeiro de 2020, que é o último dado que a gente tem, caiu um pouco, ficou aproximadamente uns 78 mil drones cadastrados. Mas por que caiu? Porque o período de cadastro ele tem validade, né? O documento, o cadastro que você faz da sua aeronave, ela tem uma validade. Então, possivelmente, pode ter vencido esse cadastro, né, a validade, e com isso houve essa queda, né? Mas, mesmo assim, a quantidade é muito grande de drones. E se a gente levar em consideração também a quantidade de pessoas que são cadastradas, né? Porque, além do cadastro da sua aeronave, você tem que ter um cadastro pessoal nessa plataforma. Então, o número de pessoas cadastradas, que é essa barra azul escura, em 2017, ele estava aproximadamente 30 mil, também, um pouco menos, e no ano de 2019, em torno de uns 65 mil. Então, você pode perceber que a quantidade de pessoas cadastradas é menor do que a quantidade de drones. Então, você pode estar se perguntando, mas por que isso? Então, cada pessoa pode cadastrar mais de uma aeronave. Então, por isso, essa diferença. E se a gente fizer uma classificação por estado, a gente tem que um dos estados que mais tem drones cadastrados na plataforma da ANAC, no sistema da ANAC, é o estado de São Paulo. Um pouco mais de 26 mil aeronaves, um pouco mais de 26 mil drones cadastrados. O estado que menos tem drones cadastrados é o estado do Acre, com a quantidade de 105 drones. O Brasil, como um todo, tem um pouco mais de 76 mil drones cadastrados. Então, só para relembrar, essa são a quantidade de drones cadastrados. Com certeza, tem uma quantidade maior que essa de drones que não são cadastrados, né, mas que a gente não consegue ter esse controle. Então, são dados que mostram o crescimento dos drones. A gente não tem aqui uma divisão dos drones que são utilizados na agricultura, que são utilizados no meio urbano, né, mas grande parte desses drones são, sim, utilizados no meio agrícola para os trabalhos que vem possibilitando o uso desse tipo de plataforma. Então, os drones na agricultura, ele é uma plataforma para a captura de imagens digitais. Então, existem os drones que são utilizados para pulverização, existem drones que são utilizados para dispersão de produtos para controle biológico. No nosso caso, a gente vai falar um pouco, vai abordar um contexto aqui de drones como uma plataforma para a captura de imagens digitais, certo? Então, a gente tem que deixar claro isso. O drone é uma plataforma. O drone não vai, por si só, não vai trazer o que a gente precisa. A gente precisa de toda uma interpretação dos dados que são capturados pelo sensor que está instalado nele, e daí a gente vai tomar uma decisão em cima disso, né? Então, só para deixar claro essa informação. É um tipo de equipamento que tem uma ótima precisão. Por quê? Porque o nível de detalhamento das imagens são muito elevado. Como vocês puderam observar, até a Samira comentou, o tamanho do pixel da imagem é pequeno, é muito pequeno comparado ao satélite. Então, você consegue ter um detalhamento maior das variabilidades do seu terreno. E é o tipo de ferramenta que você consegue usufruir o máximo. Você tem o máximo de aproveitamento desse tipo de ferramenta em campo. Por quê? Você consegue utilizar ele com uma grande frequência. A disponibilidade dele para o campo é muito alta. Você consegue fazer um voo na parte da manhã, você consegue fazer um voo na parte da tarde, consegue voar hoje, voar amanhã, né? Então, essa capacidade que tem dessa ferramenta faz com que ele esteja cada dia mais garantindo seu espaço nesse mercado agrícola, certo? Então, e o que um drone precisa ter para ser capaz de trabalhar com mapeamento aéreo agrícola, né? Então, não é todo drone que é possível fazer esse tipo de trabalho, que está possibilitado de realizar isso, né? O drone ele precisa ter 3 critérios mínimos para poder trabalhar com mapeamento aéreo. Primeiramente, ele precisa ter um sistema de recepção GNSS, ou seja, ele precisa ter um GPS,
As imagens que são capturadas por ele são georreferenciadas, então ele precisa ter o GPS, né? Porque também, outro motivo, você vai fazer o plano de voo, precisa saber os locais que ele vai estar se dirigindo para capturar as imagens. Ele faz isso tudo de forma autônoma. Então, ele precisa ter um direcionamento. E esse direcionamento é feito justamente pelo GPS. O outro ponto, outro pré-requisito, é que ele seja compatível aos softwares, aos aplicativos de planejamento de voo. Então, existem alguns aplicativos que eu vou mostrar mais na frente, que são disponíveis para fazer o plano de voo. Então, o drone ele precisa ser compatível a esse tipo de aplicativo. E o último e mais importante é o sensor que vai estar acoplado ao drone. Então, esse sensor é o que vai definir os dados que você vai obter. Então, vamos falar um pouco aqui de GPS, né? Temos aqui 2 drones, ambos são drones, o Phantom 4. A diferença desses 2 drones é justamente o sistema de coordenadas, o sistema de recepção de GNSS que tem presente nele. Então, o drone da esquerda é um drone que possui um sistema de navegação. Então, o GPS que tem nele, ele tem uma precisão inferior, ou seja, a precisão dele tem um erro de 3 a 5 metros. Então, dependendo do que você vai utilizar, dependendo do propósito do seu levantamento aéreo, esse drone não vai servir. Porque se você está trabalhando com altimetria, os seus dados vão ter erro de 3 a 5 metros. Né? Então, tem que deixar isso bem explícito quando o que está em jogo é o produto que você vai obter. O drone da direita é um Phantom 4 RTK. Então, esse drone ele consegue fazer a captura das imagens e correção simultânea das coordenadas geográficas. Então, ele consegue ter erros milimétricos. Então, a diferença já muda completamente em relação à precisão de direcionamento do drone, né? Então, se você vai fazer um levantamento planimétrico, se você vai obter informações para levantamento topográfico, você tem que utilizar um drone que tenha esse tipo de GPS instalado, né? Então, esses são só exemplos, né, da diferença dos tipos de GPS. Lógico, se você não tem um Phantom RTK ou não tem um outro tipo de drone RTK, existem outros tipos de métodos que você pode estar utilizando para fazer a correção desse tipo de coordenada, né? Alguns aplicativos que são utilizados para o plano de voo. Então, primeiramente, você vai escolher a sua área, a área que você quer fazer esse tipo de levantamento, né? E para isso você utiliza de software, utiliza de aplicativos. Alguns aplicativos que eu trago aqui para vocês são bastante utilizados, como o Drone Deploy. Então, o Drone Deploy, além de um aplicativo que permite o planejamento de voo, ele também consegue fazer o processamento, é um tipo de processamento em nuvem. Então, você faz o voo, ele vai fazer o voo, executar o voo de forma autônoma, captura as imagens, você faz o upload dessas imagens e ele já entrega o produto. Tem o GS Pro, que é um aplicativo nativo da DJI também, que é bastante utilizado, o Precision Fly, Pix4D e o Sky Drones. Então, são um exemplo de 5 aplicativos capazes de fazer o plano de voo para diversas marcas de drone, né? Então, o primeiro passo é analisar se o seu drone ele é compatível com esse tipo de aplicativo para o planejamento de voo. E agora a parte mais importante, que é a escolha e determinação do sensor que você vai utilizar. Então, cada sensor desse tem um objetivo, uma finalidade diferente, né? Você, produtor, você que pretende fazer um mapeamento da sua área, da sua lavoura, você tem que ter em mente o que você vai precisar, quais são as informações que você quer extrair da sua lavoura, e a partir desse ponto é que você vai determinar o sensor que você vai escolher, né? Então, temos o exemplo aqui de 5 sensores. O primeiro é um sensor, é uma câmera convencional, uma câmera RGB, então ela faz a captura das imagens na banda RGB, né? Então a Samira explicou isso para vocês, essa questão dos comprimentos de onda. Então, se você vai fazer um levantamento, por exemplo, plano e altimétrico, você não precisa das informações da imagem em si, o que você vai precisar é das informações telemétricas. Então, a imagem pouco importa para você. Então, esse é um tipo de câmera, de sensor, que é utilizado para essa finalidade, né? O outro exemplo
da direita, sensor da direita, ele é o tipo de sensor termal. Então, ao pessoal que trabalha com irrigação, é um sensor bastante utilizado. Então, você consegue fazer correlações com necessidade hídrica utilizando esse sensor, né? Sensor que é bastante utilizado. Muito utilizado também no comércio urbano, pessoal de engenharia. O sensor da direita é um sensor infravermelho. Então, é um tipo... Deixa eu ativar aqui um laser, que fica melhor para vocês visualizarem. Se eu consigo aqui. Só um minutinho. Pronto. Todo mundo vendo aí, né? Esse sensor da direita aqui, ele é um sensor infravermelho. Então, qual o motivo de usar esse sensor? Qual o objetivo de estar utilizando esse tipo de sensor? Então, quando você quer obter informações de índice de vegetação, e você precisa utilizar a banda do infravermelho, então você pode utilizar esse tipo de sensor, porque ele tem a banda infravermelho, né, em seu sistema. Então, é um sensor que também é bastante utilizado. E eu deixei por último para falar desses dois, que são sensores espectrais. Então, temos o exemplo aqui, o sensor Micasense, é uma câmera multiespectral que possui a captura das bandas. Ela consegue fazer a captura das bandas do RGB, além do infravermelho e uma banda chamada Red Edge. Esse outro sensor é um sensor hiperespectral. Então, ele consegue fazer a captura de diversas bandas. Então, tem sensores que conseguem fazer captura de mais de 20 bandas diferentes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no que você, produtor, deseja obter de informações. Eu quero analisar o estado da minha vegetação, quero saber a sanidade, saber se a minha vegetação está com algum estresse. Então, você vai ter que utilizar um sensor que permita o cálculo do índice de vegetação. Então, tem que deixar claro isso, essas informações para o produtor. O sensor é a parte mais importante de todo o processo de captura de imagem. E quando a gente fala em imagens, imagem não é apenas uma foto, um registro da sua área, da sua lavoura. Imagem é muito mais que isso. Imagem é um banco de dados, é um banco de informações. Então, com apenas uma imagem que é capturada, você consegue extrair muitas informações do comportamento como um todo da sua lavoura. E como a gente está falando de drones, vale ressaltar aqui tipos de drones, né? Então, existem drones de asa fixa, que são drones particularmente utilizados em grandes áreas, né? Um dos maiores motivos por esse tipo de drone ser utilizado é por sua autonomia de voo ser bem maior quando relacionado aos drones multirotores, né? Já existem drones multirotores que conseguem ter uma eficiência, uma autonomia de voo também bem parecida, né? Mas qual seria outras diferenças entre esses dois tipos de drone? Então, o que acontece? No drone de asa fixa, né, primeiramente em relação à sua nomenclatura, né? Estou falando aqui sempre drones, né? Então, drone de asa fixa, drone multirotor. Então, muita gente pode estar pensando aí, mas isso aqui não é um drone, isso aqui é um VANT. Esse aqui que é o drone. Então, na verdade, esse nome drone, ele é um termo generalizado, como se fosse um apelido dado a essa aeronave aqui. Esse aqui, de fato, é o verdadeiro drone, né? Por quê? Quando em funcionamento, esses rotores produzem um barulho que assemelha-se a um zangão, e zangão do inglês significa drone. Então, como esse nome popularizou, tudo ficou conhecido como drone. Então, um drone de asa fixa, um drone multirotor, né? Na verdade, ambos são VANTs, são veículos aéreos não tripulados. Ambos são RPA, aeronave remotamente pilotada. Então, como esse termo generalizou, então, para a gente, tudo é drone, né? Então, voltando aqui, recapitulando a importância e a diferença desse tipo dessas duas aeronaves, né? A primeira é por conta da eficiência de voo. Então, como vocês podem perceber, essa aeronave aqui, ela tem apenas um rotor, que é um rotor de impulsionamento. Enquanto o multirotor, ele tem 4 rotores. Então, já dá para imaginar por aí o quanto de energia ele precisa para se manter no ar. Então, essa autonomia de bateria faz com que esse drone seja bastante utilizado também. Então, tendo autonomias de voo de até 1 hora ou mais de 1 hora. Existem drones asa fixa que possuem autonomia de voo de até 2 horas. Então,
isso para grandes áreas é uma mão na roda, né? É uma eficiência muito maior, né? E aí, o ponto importante? Primeiro, escolha do sensor. Segundo, o nível de detalhamento da sua imagem. Então, tudo que você quer obter vai depender do sensor, primeiramente, e depois do nível de detalhamento. É esse que define a precisão na obtenção das suas informações. E quando a gente fala de nível de detalhamento das imagens, a gente fala de tamanho de pixel. Então, qual o tamanho de pixel ideal, né? Então, eu trago para vocês aqui um exemplo de justamente desse detalhamento das imagens. Então, temos 5 exemplos aqui, que são de uma única imagem, então é a mesma imagem nos 5 exemplos. O que muda aqui é o detalhamento das imagens. Então, na primeira imagem, a gente tem apenas 10% de seu detalhamento. A gente só consegue observar aqui, notar 10% do que a imagem realmente nos mostra. Na última imagem aqui, a gente tem 50%. Então, a gente pode observar que, mesmo assim, ainda é difícil de identificar o que é essa imagem, né? Então, em uma outra classificação, a gente já tem uma variação de 60% até 100%. Então, na imagem de 100%, a gente percebe que a cultura era uma cultura e a cana-de-açúcar, né? Então, por que eu trago essa imagem aqui? Qual a importância dessas imagens? Então, é justamente mostrar para vocês o detalhamento, a importância do detalhamento. Se eu quero saber aqui que cultura é essa, então eu consigo saber aqui que é uma cana-de-açúcar. Se eu sei qual é a cultura, mas eu quero apenas delimitar o que é uma parte aérea, o que é um como, o que é o solo, eu já consigo até fazer por aqui, por essas imagens de 30%, de 20%. Então, já está bem nítido aqui o verde, a parte mais esbranquiçada e a parte mais avermelhada, que é do solo. Então, isso tudo só complementa a resposta do depende quando alguém perguntar qual o melhor tamanho de pixel. Então, o que você quer? Qual a importância do seu levantamento? O que você quer extrair de informações? Isso é o que vai te fazer determinar o melhor tamanho de pixel. Então, só uma imagem demonstrativa aqui para a gente ver a relação e a diferença das qualidades, do detalhamento das imagens quando comparamos o drone e satélite. Então, no satélite, a Samira bem exemplificou sobre o Planet, que é o satélite que tem uma resolução de 3 metros por pixel, né? Então, a gente consegue ter esse nível de detalhamento da lavoura, do terreno, da área que foi mapeada. Drones, aqui é uma imagem que o tamanho do pixel foi de 4 centímetros, então já ficou bem menor que a resolução e o detalhamento da imagem de satélite. Então, a gente tem uma quantidade de pixels maiores na área. Com isso, a gente tem mais informações. Com o drone, a gente consegue ter até pixels menores de 1 centímetro, né? Isso tudo vai de uma relação de cálculos de altura de voo e configurações da câmera, né? Características da câmera. Então, por que eu trago essa informação aqui? Então, vocês observando aqui, muitas pessoas podem dizer, então, o drone é muito melhor que o satélite, né? Então, por conta dessa qualidade da imagem. Então, a resposta ainda continua sendo depende. Por quê? O que você quer extrair de informações dessa área? Isso é o que importa. Eu quero ter um detalhamento. Aqui é uma área pequena, né? A gente tem que levar em consideração isso. Uma área pequena, uma área experimental. Então, a gente não consegue ter um detalhamento numa imagem de satélite, mas a de drone tem. Então, a gente tem que focar nisso. Se são áreas grandes, satélite sim tem suas vantagens, né? O drone tem algumas vantagens também. Então, ambos têm vantagens e desvantagens. Quais seriam as vantagens do drone em relação ao satélite? Você consegue ter um aproveitamento melhor do seu uso, né? Você consegue meio que escapar de alguns fatores que impliquem na obtenção dessas imagens por satélite também, como a presença de nuvens. Então, lógico, as nuvens, se for para um índice de vegetação, sim, elas vão influenciar. Então, as nuvens é um problema, sim, quando se trabalha com a reflectância, a obtenção de imagens a partir de reflectância, né? Mas, quando se quer trabalhar, por exemplo, com levantamento planimétrico, você já escapa desses empecilhos, vamos dizer assim, né? Então, só para ressaltar aqui a diferença no detalhamento das imagens. Então, no drone, a gente consegue ter um detalhamento bem maior em relação ao satélite. E aqui eu vou mostrar um pouco para vocês sobre o trabalho que eu estou conduzindo aqui na Unesp. É um trabalho que
leva em consideração também a utilização dos drones, né? E ao detalhamento das imagens. Então, o detalhamento da imagem, na pesquisa que eu estou conduzindo, é o fator principal, né? Ele é que determina a eficiência ou não do método que eu estou avaliando. Então, eu estou fazendo um estudo em relação a falhas no canavial, onde, a partir dessas imagens aéreas, eu estou fazendo essa extração das falhas. Então, inicialmente, tem uma imagem aqui demonstrativa do canavial, onde a gente tem linhas de plantio, e em meio a essas linhas, a gente tem algumas falhas maiores, né? Falhas um pouco menores, quase imperceptíveis, mas são falhas, né? Aqui. E o que acontece? Onde o drone entra nessa parte? Então, o drone vai fazer todo o mapeamento da área, né? Após esse mapeamento, depois de uma série de processamentos, a gente vai fazer a extração dessas linhas de plantio e posterior extração dos pontos de falha. E onde o detalhamento entra nesse quesito? Então, o detalhamento é crucial. Se o tamanho do pixel for muito elevado, o que a gente vai ter é uma não identificação das falhas, principalmente de falhas menores, né? Ou até ele faça uma consideração de um ponto que não é falha como sendo falha. Então, por quê? O pixel, quando ele é maior, ele vai pegar uma maior parte do terreno e calcular uma média e transformar aquilo em uma informação. Então, quanto maior o tamanho do pixel, menor vai ser a precisão na obtenção dessas informações. Então, no meu caso, no meu estudo, eu estou avaliando justamente isso, a precisão dessa ferramenta, dessa plataforma que é o drone, na obtenção dessas imagens para a extração dessas falhas, né? Então, essas falhas, elas são presentes em todos os canaviais. Então, independente da idade do canavial, essa falha, ela é presente, né? Falhas maiores, elas são presentes em menor proporção. Entretanto, são falhas facilmente identificáveis. Por quê? Se eu tenho um alvo maior, se tem um objeto maior, esse objeto vai ser, sim, com certeza, identificado com a maior facilidade. As falhas menores, elas são identificadas, para serem identificadas, ela precisa de um detalhamento maior, né? Então, tem toda uma relação também de impactos que as falhas ocasionam na produtividade, que a gente precisa estar analisando também. Então, mas tudo isso depende da qualidade da imagem, depende desse detalhamento, que é influenciado pelo tamanho do pixel, certo? Então, essa aqui é uma funcionalidade que o drone pode estar sendo utilizado, né? E na leitura de falhas em canaviais. Pode ser utilizado para aferir população de plantas, pode ser utilizado para irrigação, desde a implantação de projetos de irrigação, como também para analisar o sistema em si, né? Pode ser utilizado para levantamento de informações relacionadas à sanidade da lavoura. São infinitas as utilizações desse tipo de plataforma, né? Então, pessoal, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês, deixar vocês um pouco mais informados sobre essas funcionalidades desse tipo de aeronave, né, desse tipo de plataforma, que é o drone, que a cada dia vem garantindo mais o seu espaço. Então, se ficou com alguma dúvida, quer entrar em contato comigo, pode mandar um e-mail, podem falar no Instagram, que a gente conversa e discute um pouco melhor também sobre isso. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Ô, Marcelo, obrigado, tá? A gente fica feliz aí de ter uns nossos orientandos com bastante conhecimento e passar esse conhecimento, tá? Beleza? Então, muito obrigado a vocês dois, né, por compartilhar as informações e trabalhar junto comigo aí na pós. Agora vamos para as partes das perguntas, tá? A gente recebeu algumas perguntas. Vou começar primeiro com algumas perguntas aí para Samira, tá? Que foi a primeira apresentação. A Edi Carla perguntou para nós, né, se a resolução radiométrica é somente para tons de cinza, Samira. Boa noite, Edi Carla, boa noite.
Eu não entendi muito bem a pergunta, mas assim, a radiação, a resolução radiométrica, ela está associada aos tons de cinza. Né? Então, né, as imagens, elas vêm em bits, né, como eu falei, 8 bits, e isso que define a quantidade de tons de cinza. Então, todas as imagens que a gente baixar, seja de satélite ou de drone, elas vão estar em tons de cinza, tá, que são os números digitais. Tá mudo, professor, aí, o microfone. Beleza, esqueci. Obrigado pela resposta, Samira, e lembrando que quem ainda ficar com alguma dúvida, ou se a gente, com as respostas, ainda não chegou a responder, a entender a pergunta, tá? A gente fica sempre à disposição. A gente tem o nosso e-mail, as nossas redes sociais e o nosso grupo está sempre à disposição. E falando nisso, a gente já deixa o convite aí para quem passar por Jaboticabal, né? Entrar em contato para conhecer o nosso laboratório, certo? Então, vou para a próxima pergunta, Samira, da Franciele, né? Franciele Morlin. Samira, qual é a equação mais utilizada para a calibração radiométrica? Então, eu não sei se eu expliquei errado. Bom, a calibração atmosférica que é utilizado mais de uma equação, que existem diferentes modelos, né, que é utilizado mais o DOS. Mas quando a gente entra em a calibração radiométrica, né, o método que é utilizado e que é o fixo, né, foi proposto, que eu estou com o meu livro aqui, gente, foi proposto por Marcan e Barker em 1986. Tá? Então, enfim, fica ruim de visualizar, mas é uma série de equações que é proposta por este método, acho que não vai ficar meio ruim. E eu posso passar também, a pessoa que tiver interesse, eu posso passar o nome do livro, e também eu tenho esse material na internet, quem precisar é só falar. Beleza. Respondido. Bom, a gente sabe que é uma área bem complexa, né? Mas a parte de calibração, eu vi que alguém perguntou de calibração, né? E realmente é o que falta a gente pontuar, né? A tal da calibração. Justamente para a gente não tirar dados errados, né? A gente sabe que coletar dados errados, a gente vai gerar informações e decisões erradas. Então, é bastante importante isso aí. Vou fazer uma outra pergunta para você, Samira, do João Pedro de Souza. Cada vez mais se usam ferramentas online que contêm imagens de satélite para a geração de índices de vegetação. Qual a sua opinião sobre a qualidade desses dados e se eles condizem com a realidade? Pedro, o nome? João Pedro de Souza. Isso. Boa noite, João Pedro. O que acontece? Eu não sei qual que é a finalidade da utilização dessas imagens que você usa. Eu acho que esses sites, né, e eu vou estender um pouco também a questão para os drones, que existem também algumas plataformas que fazem já a geração desses índices, eu acho que é um pouco que uma caixinha preta. Então, assim, não sabe como é que foi feito, como que está sendo realizado. Então, eu recomendo que todas as imagens, principalmente quando a finalidade é pesquisa, realizar esse processamento em algum software que tem aí, a gente tem o QGIS, que é de acesso livre. Então, é um pouco mais trabalhoso, mas é muito mais confiável você gerar todas as etapas necessárias para realizar esses índices. Beleza, Samir. Se me permitir, eu quero complementar. Eu até escrevi algumas coisas no comentário lá que eu acho que o sensoramento remoto não tira a sujeira da botina de ninguém, né? Eu acho que é uma ferramenta, o satélite é uma ferramenta, os sensores terrestres são uma ferramenta, o drone é uma ferramenta, né, para a gente obter alguns dados, e em cima desses dados a gente se localizar na lavoura, enfim. Mas, né, a gente nunca pode esquecer de realmente fazer a checagem a campo, né? Eu acho que é bastante interessante fazer a checagem a campo, visto que a agricultura de precisão é um gerenciamento diferenciado, e as tecnologias a gente utiliza para melhorar o nosso gerenciamento e para tomar decisão mais assertiva, né?
Não existe, né? Eu sempre gosto de falar que a agricultura de precisão não é uma varinha de mágica que bate em cima da lavoura, ela vai produzir mais, né? A palavra-chave em agricultura de precisão é banco de dados, né? Então, se a gente tiver um banco de dados da lavoura, histórico da área, aí sim a gente vai ter decisões mais assertivas. Beleza, João Pedro? Leandro Ferreira, acho que você citou alguma coisa de maturação, né, Samir? Ele me pergunta pergunta para a gente o que vocês conhecem sobre mapa de colheita para café. Bom, essa parte da cafeicultura eu trabalhei lá em Viçosa, então esse trabalho continua sendo feito lá. A ideia é que, assim, como o café arábica tem uma maturação muito irregular, nossa ideia era tentar identificar o momento ideal, né, de colher, entrar com a colheita, a partir de índice de vegetação, sem precisar ir a campo, toda aquela trabalheira. A questão é que, assim, por conta de equipamentos na época, a gente não conseguiu chegar, a gente usou o drone, até uma pergunta que a Aline fez, com câmera modificada em drone, né? E a gente não conseguiu obter bons resultados por conta dessa câmera. Com o satélite, né, a gente usou o Sentinel, em um dos dias avaliados, a gente conseguiu, sim, identificar correlação entre a maturação e o índice de vegetação da diferença normalizada do NDVI. Mas, para chegar ao ponto de indicar o momento ideal para a colheita, tem que realizar muito mais estudos, né, e lá em Viçosa eles deram continuidade a esse trabalho de maturação e o momento ideal da colheita. Beleza. Não sei se ele quis dizer também sobre sensoramento em colhedoras, né? Para a gente saber a produtividade real da lavoura. Existem alguns sensores, né, em colhedoras, né? Porém, a gente não vê muito no campo. Mas eu acho que o ponto forte está aí, né? Da gente extrair informações via sensoramento remoto e, por exemplo, né, uma das aplicações é estimar a produtividade, né? Em certo ponto. Por que estimar, né? Porque pode acontecer alguma coisa antes da colheita que a produtividade vai lá embaixo. Então, a gente sempre estima da melhor maneira possível. O sensoramento remoto está aí para a gente tirar essas informações. Beleza? Eu vou perguntar agora para o Marcelo, né, uma pergunta da Aline, né, Aline Alcântara, se sensores e drones são vendidos separadamente, e muitas vezes o custo de um gimbal é elevado. Você acha que a utilização de adaptações pode afetar na qualidade da resolução radiométrica e como? Então, Aline, obrigado pela pergunta. Então, quando a gente não trabalha com o sistema original, a gente já está assumindo um risco, né? Então, adaptações, o nome já diz tudo, é uma adaptação. Então, o resultado que você vai obter, ele vai sofrer um impacto disso. O gimbal é um dos principais objetos, um dos principais implementos do drone que consegue obter uma imagem de qualidade, né? Ele evita muito arrastamento das imagens, né? Ele consegue manter a imagem estável. Então, quando você faz uma adaptação numa aeronave, seja ela qual for, você está sujeito que ela não obtenha o mesmo resultado do sistema original. Então, vai depender também de como é feita essa adaptação, né? Vai ter interferência na qualidade da imagem? Vai sim, né? Mas tudo vai de um processo de como que é feita essa adaptação. Beleza, Marcelo. E lembrando que não é somente os sensores também, né? Eu recebi algumas perguntas essa semana até, de alguns alunos de outras instituições, fazendo análises aí de áreas, até mesmo com satélite, e perguntando, professor, você acha que a mesma cultura em regiões diferentes, a gente vai encontrar valores de índice de vegetação diferente? A gente sempre tem que lembrar a questão na genética, né? Tá vendo que a agricultura de precisão eu sempre falo que tem que ser um bom agrônomo para mexer com a agricultura de precisão, né? Tem que lembrar lá da genética, né? Genótipo é igual a fenótipo mais ambiente, né? Então, o mesmo genótipo, se colocar, né, o fenótipo é igual ao genótipo mais o ambiente. O mesmo genótipo, se eu colocar em ambientes diferentes, ele vai dar fenótipos diferentes, né? Ele vai se comportar de maneira diferente. Então, acho que tem que estudar a realidade da região,
né, estudar a realidade do local, da sua fazenda e criar os seus próprios algoritmos, suas próprias calibrações, tá? Mas lembrando que Professor, e até mesmo utilizando o mesmo genótipo, o mesmo ambiente, as condições climáticas em si vão afetar na qualidade, né? Então, você vai ter resultados diferentes. Então, são muitas variáveis que vão influenciar na obtenção dessas informações. Justamente, você tem uma área do lado da outra, o cara fez um manejo de um solo diferenciado do seu vizinho, né? Um tem mais palhada, outro menos, isso tudo vai refletir na planta, tá? E sempre tem que lembrar que a gente está lidando com um ser vivo, né? Isso. Bom, vamos para frente. Jean Lucas Oliveira, parabéns pelas apresentações. Marcelo, você acredita que diferentes condições de terreno influenciam nas leituras com drones? Então, Jean, obrigado pela pergunta. Essas condições de terreno seriam, se for baseada no relevo ou seria tipos de solo? Então, se for baseada no relevo, influencia sim. Por quê? Quando você faz o planejamento do voo, você determina uma altura de voo. E aquela altura de voo selecionada é do ponto de decolagem do drone. Então, se em algum momento, em parte da área, você tem uma diferença no relevo, em partes mais altas, mais baixas, então você vai ter uma diferença na qualidade da imagem. Você vai ter uma diferença ali na quantidade de pixels, né? Se for um terreno muito acidentado, essa diferença vai ser muito grande, né? Mas se for um terreno que tem uma declividade relativamente baixa, então você não vai ter tanta diferença, né? Uma dica que é utilizada é o seguinte: é você sempre fazer um voo da parte mais baixa do terreno, porque aí você vai fazer com que a qualidade da imagem seja mais alta, seja mantida. Então, você tem que fazer todo esse raciocínio, tem que ter análises prévias da sua área para poder fazer uma determinação na área como um contexto geral. Tem que levar em consideração todas essas variabilidades desde o planejamento do voo, né? Beleza. Lembrando que na hora do processamento, na verdade, o software ele padroniza o tamanho do pixel, né? Sim. Ou seja, a gente tem que ter um mapa na mesma escala, então não podemos ter tamanho de pixels diferente no mesmo mapa. Isso. E se a área for bastante declivosa, como a Samira estava falando lá da terra dela, né, Samira? Os cafés de montanha, o importante é você separar os planos de voo, né? Claro, sair da parte mais alta, né? Para não ocorrer acidentes aí. Mas aí estudar a área previamente, o Google Earth é uma ferramenta bastante importante para você já previamente estudar a declividade da área, e aí você faz planos de voo diferentes, né? Separados. Beleza? É isso aí. Qual índice você usa para monitorar irrigação? Leandro Ferreira. Acho que é uma pergunta que todo mundo quer saber, na verdade, né? Mas a gente está começando a irrigação. Então, pessoal, responder aí. Isso. Obrigado pela pergunta, Leandro. Então, na verdade, irrigação, eu basicamente ainda não fiz nenhum estudo focado em índice da lavoura baseado na irrigação, né? Esse é um tipo de assunto de pesquisa que a gente estamos em análise aqui para começar a trabalhar com isso, mas como existem relações de temperatura com necessidade, um dos sensores que já são utilizados são sensores termais, né? Existem também comprimentos de ondas específicos que conseguem ser alterados com base na quantidade de água que a planta apresenta no momento. Então, existe sensores termais e sensores e comprimentos de ondas espectrais são utilizados, né? Mais especificamente no infravermelho próximo. Então, são basicamente esses dois que são utilizados para a irrigação em si. Beleza, Marcelo. Marcelo é bom para falar isso porque, na verdade, na graduação de você trabalhou bastante com irrigação, né? Isso. A gente está tudo aí junto com o Lucas, que é um pós-graduando aqui também, acho que ele está até assistindo a gente aí, né? Para a cultura do amendoim, que é uma cultura bastante importante para a nossa região, para estudar esse comportamento, né? Uma outra pergunta aqui do Marco Félix. Parabéns, quais as possíveis aplicações da utilização de drones na área de melhoramento de plantas? E qual a solução quando não tem disponível sensores calibrados?
Então, Marcos, obrigado pela pergunta. Então, você tocou num assunto importante, justamente a calibração de sensores. Infelizmente, ainda anda passos lentos nisso, é muito falho. Comumente, a gente encontra essas falhas, que é a calibração de sensores utilizados para drones, né? Por quê? Muitos sensores não têm nenhuma técnica para calibração. Então, esse já é um ponto que deixa a desejar, né? E para a parte de melhoramento, ele vem também crescendo. Então, a utilização dos drones vem crescendo nessa área. Então, identificação de novos genótipos, leitura de índices que as plantas estão refletindo em alguns genótipos diferentes. Então, está crescendo nessa área também, né? Acredito que vai crescer ainda mais essa utilização dos drones. Nessa área de melhoramento, eu acho bastante legal essa pergunta, porque a gente está até com um projeto junto com a professora aqui da parte de melhoramento genético, né? Na verdade, o que o drone, o que o sensoramento pode ajudar no melhoramento genético? Na verdade, é a parte de acelerar, né? Por exemplo, tem algumas variáveis que a gente coleta para dizer se a planta ela é superior ou não, né? Tamanho de planta, biomassa, né? Na verdade, indiretamente a gente mediria essa biomassa, por exemplo, e aí selecionaria, né? A gente tá chamando isso de fenotipagem de alto rendimento, né? Para acelerar o programa de melhoramento, visto que o programa de melhoramento tem muitas parcelas, né? E a questão da calibração é essencial, câmeras multispectrais, sensores de luminosidade e as placas de calibração. Beleza? Lembrando que aqui no estado de São Paulo, o governo está apoiando bastante a volta do melhoramento de soja convencional, né? Para alimentação humana, né? Não saindo das transgênicas, voltando para convencional. Tá? E a gente está entrando, ou querendo entrar, né? Vamos ver depois dessa pandemia como vai ser a liberação dos recursos, mas nessa área de avaliação via sensoramento de fenótipos superiores aí. Bom, outra pergunta, Marcelo, a última aí. Você comentou sobre drone com RTK, e quando o drone não possui essa tecnologia, os pontos de controle podem garantir a precisão necessária? Então, obrigado pela pergunta. Então, como eu havia falado anteriormente, quando o drone ele não possui esse sistema RTK para a obtenção dessas imagens corrigidas, existiam outros processos que a gente pode estar atribuindo. E um deles é os pontos de controle. Então, sim, os pontos de controle são, sim, ferramentas que podem estar garantindo a precisão de um projeto, desde que coletados de forma precisa, né? Então, com o auxílio de um GPS RTK, com o auxílio de um GPS que tem uma precisão melhor. Então, você consegue fazer esse processamento e correção dessas coordenadas diretamente nas imagens. Então, a maioria dos softwares de processamento para essa finalidade, você consegue gerar um relatório e você consegue ter a precisão que você obteve com essa correção, né? Lembrando que, de acordo com a PEC, que é o padrão de exatidão cartográfica, o erro máximo permitido é de 50 centímetros. Então, você com o seu relatório gerado através desse processamento, você vai saber se o seu produto ele vai estar incluso nesse padrão de exatidão ou não. Mas, só para confirmar, os pontos de controle são, sim, ferramentas que podem estar fazendo essa correção das coordenadas. Top, Marcelo. É até legal falar disso porque já tem uma formalização aí do INCRA que permite, claro que tem algumas regras, né, se eu não me engano são 20 pontos de controle e 20 pontos de cheque, né? Os pontos de controle é para deixar a imagem corrigida com precisão de centímetros e os pontos de cheque é realmente para checar a qualidade desse mapeamento para georreferenciamento de imóveis rurais. Já é formalizado pelo INCRA, tem as regras, claro, né? Mas sim dá para, pelos pontos de controle aí, igual você falou. Beleza? Pessoal, já deu 1h30 aqui de live, acho que já está o bastante. Eu acho que bugou aí o sistema de chat, tá? Parece que não recebemos mais perguntas, mas quem fez a pergunta e não chegou, a gente fica à disposição nas nossas redes sociais, tá? Do Lama, né, de cada um de nós, a gente trabalha sempre em conjunto, a equipe, tá? Então a gente fica
à disposição de vocês, tá? Para a gente discutir mais sobre essa tecnologia que está em alta, tem muito estudo, eu sempre falo, né, a agricultura de precisão, ela é jovem, né, ela tem 20 anos, desde quando se liberou o GPS, então ela tem 20 anos aí, e falta, sim, muito protocolo, tá? O que eu falo hoje, o que a gente consegue? É identificar manchas, tá? Eu estou falando não cientificamente mais, estou falando mais a parte de produtor rural. O que a gente consegue identificar? Identifica manchas. Essas manchas de menor índice de vegetação é uma mancha que a lavoura está com uma menor biomassa. O que está acontecendo com aquela lavoura? Aí existe N coisas, né? Tem várias questões que deixam a planta estressada, desde solo, praga, doença, clima, enfim. Basta a gente ir lá, né, e identificar esses problemas, tá? A gente fica à disposição, nossa equipe aí está bem focada para trazer maiores soluções aí, né, na área de sensoramento remoto, nessa coleta de dados à distância, certo? Então, eu agradeço mais uma vez, Marcelo e a Samira, né, agradeço todos que estavam assistindo, né, a gente sempre vai estar à disposição de vocês, mais uma vez, a gente está sempre de portas abertas aqui, nosso laboratório, e em nome da Unesp de Jaboticabal, tá? E já deixo aqui o convite, né, para o próximo webinar, na próxima quinta-feira, dia 21 de maio, tá? Onde o título será Gestão da Qualidade e os Benefícios para o Monitoramento das Perdas na Colheita de Soja, tá? Com os professores doutores Murilo Voltarelli e Carla Paixão, né? O Murilo e a Carla, eles fizeram toda a pós-graduação aqui, tá? Hoje eles são professores universitários também, né? Eu sou padrinho de casamento deles até, né? O Murilo é um companheiro meu, morei com ele toda a pós-graduação aqui. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender dessa próxima webinar, tá? Então fiquem ligados aí, quinta-feira, semana que vem, 19 horas, dia 21 de maio, Gestão da Qualidade e os Benefícios para o Monitoramento das Perdas na Colheita de Soja. Tá certo, pessoal? Então a gente fica à disposição, tá? Muito obrigado pela atenção de todos, muito obrigado pelas apresentações, tá? E ficamos à disposição e um abraço a todo mundo, tá? Até mais, pessoal. Um abraço. Pessoal, boa noite.